queridos, boa noite a todos, amém? Paz do Senhor, alegria poder estar aqui. O pastor Antônio, ele traz um ambiente de segurança, você percebeu? Muitas pessoas se sentem seguros por ter um pai na fé, amém? E como ele apresentou, eu sou lá de Cruzeiro, estado de São Paulo, estou aqui com o Silvio, um companheiro, um ministro lá da casa. E tem gratidão, pastor Antônio, pastor Marcondes, os pastores aqui por nos receber. Conheci também essa galera preciosa aí do Pedras Vivas. O reino de Deus é um reino de amigos, e quem está indo para o mesmo lugar vai se encontrar no caminho. Aleluia. Mas eu vou pegar o gancho que o pastor Antônio falou. Ele não sabe como, mas Deus criou uma atmosfera na mesa para que nós pudéssemos conversar. Eu sou um pastor mais jovem do que ele. Já caiu o meu cabelo, é fato. Mas o pastor Antônio tem muito mais experiência, muito mais anos na caminhada. Mas Deus me conectou hoje para acessar um lugar com ele. E Deus usou ele para falar comigo, para me ajustar em algumas coisas também. Por que eu quero usar este exemplo? Porque Deus está conectando gerações. Amém? A gente sabe que existe uma juventude hoje que está pilhada. Está aí não? Aleluia. E tem uma palavra sobre essa juventude. Eles iriam para as ruas, para as escolas, para as faculdades, e iriam trazer um fogo do Espírito Santo sobre essa geração. E é fato, você que acompanha pelo Brasil, que polos de avivamento de juventude estão sendo estabelecidos na nação. Deus não está usando um homem. Ele pode usar um homem, mas Ele quer usar um povo. Ele está conectando pessoas em várias partes. Mas essa geração, ela não conseguirá alcançar a plenitude da sua vocação sem a geração que veio antes. Pastor, como assim? A espada de Josué não sobrevive sem o cajado de Moisés. É uma conexão. Quando a Bíblia diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne, o texto diz que os velhos sonharão e os jovens terão visão. Uau! Quando Deus vai cumprir um estabelecimento de glória, Ele conecta o sonho dos velhos com a visão dos jovens. Então a visão do jovem precisa incluir o sonho dos velhos, e os sonhos dos velhos precisam inserir a visão dos jovens. Paulo precisa saber que existe um Barnabé que preparou um caminho e que tem um Timóteo logo ali na frente. E essa conexão de gerações está trazendo uma graça da parte de Deus. Amém? Muitas pessoas não entenderam. A igreja sofre transição no Brasil, e nessa transição muitas pessoas ficaram insatisfeitas com a religiosidade, mas fizeram um caminho direto para uma atmosfera perigosa. Já são 10 milhões aproximadamente de desigrejados no Brasil, vivendo uma proposta de servir a Deus sem a coletividade, sem a comunhão, sem a vida da igreja. Mas Deus está conectando gerações. Sabe o que está acontecendo com essa galera hoje nas ruas? Há 20 anos atrás, a irmã do coque, quem aqui já teve uma irmã do coque na sua vida? Aleluia. A irmã do coque, o pastor que dobrava o joelhinho 1 hora antes do culto para orar. Há 20 anos atrás eles estavam dizendo: Deus, levanta jovens que vão queimar, levanta jovens que vão incendiar, levanta jovens que vão trazer a glória de Deus sobre as cidades. E eles podem nem entender algumas coisas que estão acontecendo hoje, mas eles prepararam um caminho. Ana precisou ser chamada de doida para construir um ambiente para Samuel crescer do lado da arca. Nós precisamos honrar aqueles que vieram e aqueles que prepararam um caminho para aquilo que Deus está fazendo hoje. Ao mesmo tempo que os mais antigos precisam entender a galera que está chegando, a novidade de Deus, a maneira que Deus está se movendo. Isso é uma transição madura. Você entra no novo sem remover os marcos antigos. Você vive a novidade de Deus, mas você não vende princípios
para conquistar a novidade de Deus, porque um princípio que você quebra hoje, amanhã ele te quebra. Amém? Então eu vejo uma segurança de uma transição madura. Sabe o que eu estou vendo? O povo de Deus está começando a entender que não dá mais para viver um fogo emocional. O que é um fogo emocional? É aquele que te queima por fora, que te assa por fora, mas não te cozinha por dentro. Sabe, um mover na alma, no sentimento. Querido, aquilo que você sente, você esquece, mas quando você entende, você já não esquece mais. Uau, Deus está conectando uma geração que sente, mas que entende o que está sentindo. Deus está conectando uma geração que queima. Escuta, quando a gente diz deixa queimar, quando a gente diz vamos queimar, o ato simbólico da teofania no fogo, representado na palavra de Deus, no candelabro, nas tochas de Mateus 25, da preparação para o caminho do noivo, todas elas não falam só de arder. Queimar fala de arder, mas também de iluminar. Uau, tem muita gente que só está ardendo, mas não está iluminando. Tem unção, mas não possui caráter. Quantas pessoas estabeleceram unção, poder, manifestação de dons, mas as suas vidas estavam desalinhadas a nível de estrutura de caráter, porque elas ardiam, mas não iluminavam. Elas tinham os dons, mas não tinha fruto. Escuta, a unção abre porta, mas é o caráter que mantém a porta aberta. Essa é a geração que Deus vai levantar, uma geração fundamentada em Cristo, não na alma, querido. Não é mais o sentimentalismo, a gente não pode se mover mais pelas nossas ânsias sentimentais, as nossas feridas almáticas. Nós estamos construindo uma casa, um projeto em Deus, aonde o Espírito precisa ser a fonte de abertura de revelação para as nossas vidas. Pastor, me explica melhor. Você vai começar a fechar os olhos da alma e abrir os olhos do Espírito. E aí você vai parar de ver o que as pessoas estão fazendo para você, e você vai começar a ver o que Deus está fazendo dentro de você. Isso te dá maturidade. Uma geração, ela não, no espírito, ela não só cresce, ela desenvolve. Pastor, me explica a diferença. Às vezes o crescimento é só de fora para dentro, mas não é um desenvolvimento, é de dentro para fora. Nós não vamos viver uma manifestação aparente, nós vamos viver um propósito permanente. As máscaras, o povo de Deus está entendendo, querido. Não dá mais, as máscaras estão caindo. Nós conversávamos hoje, está aparecendo as quedas das pessoas que estavam ocultando as coisas. Deus está colocando a sua casa em ordem. Ele está conectando as coisas. As pessoas já entenderam essa bagunça gospel, esse entretenimento. Querido, entretenimento é o substituto diabólico do avivamento. Os jovens, eles não estão, a gente pode fazer um evento, deve fazer, botar as luzes, botar as estruturas, isso é legal, nós somos jovens, amém, glória a Deus. Mas os jovens querem a palavra. Eles estão entendendo que o mais importante que a aparência do que eles estão fazendo é a essência. Guarde o que eu vou te dizer: quem foca na aparência perde a essência. Quando nós temos Abraão e Ló debaixo de um propósito, eles precisavam se separar, e aí o que acontece? Abraão fala: Ló, escolhe aonde você quer ir. Ló não consulta a Deus, Ló olha uma campina aparentemente boa, ele se move pela aparência, e Abraão ouve a voz de Deus. Então Ló vai parar na campina, mas lugar que se estabeleceria Sodoma, lugar de perversão, que foi destruído por Deus. Fala para o seu irmão: e toda vez que você se mover pela aparência e não pela essência, você vai parar em Sodoma. Uau! Não siga dons, siga frutos. Amém? Siga frutos. Eu aprendi isso com o candelabro. O candelabro é uma perfeita representação do Espírito Santo, luz e calor no tabernáculo. E ele tem algo interessante, que quando Zacarias ele fala: vi um candelabro, aí o Senhor diz: viste bem. E o contexto traz: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O candelabro fala do perfeito equilíbrio do Espírito. Agora preste atenção, eu quero que a sua mente pense comigo. Nós vamos entender aqui, amém? Não estou preocupado em criar uma atmosfera que você... Não, quero que você entenda isso.
O candelabro, na sua formação, ele tem uma haste central e mais 3 de cada lado. Central representando o fundamento, Cristo, o centro, e 3 de cada lado. E cada uma desses 3, tem algum candelabro aqui? Não, perto aqui. Faz de conta que você vai estar entendendo, tem 3 de cada lado. E cada uma dessas 3 hastes tem 3 cálices nela. Então são 3, 3, 3 e 3, 3, 3. 9 cálices com amêndoas de cada lado. Depois você vê a formação do candelabro em Êxodo, você vai entender isso. Quantos que eu falei de cada lado? 3 com 3 em cada um, ou seja, 9 direito e 9 do lado esquerdo. Não hastes, mas cálices. Cálices são 9. E o candelabro representando o Espírito, um perfeito equilíbrio, 9 cálices de cada lado. Quantos são os dons espirituais de Coríntios 12? 9. Quantas são as partes do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22? 9. O candelabro é o crente equilibrado, querido. Ele é luz e calor, porque ele tem dons, mas ele tem fruto. Ele tem unção, mas ele tem caráter. Ele tem a manifestação, mas ele tem um alinhamento na sua família. Ele está equilibrado no Espírito, porque ele não só faz, ele é. Os dons refletem o que você faz, o fruto que você é. Amém? Então nós estamos buscando uma geração amadurecida no Espírito, a ponto de ter um evangelho que transforma a sua vida de verdade, não que só faz de você mais um número, mais uma pessoa que diz que é crente, mas que tem a maturidade sendo formada. A fé se desenvolve, querido. A maioria das pessoas, ela está pautada nas igrejas em busca do que Deus faz. Elas querem o benefício do evangelho, não o propósito. Elas visam a promessa e não o propósito. Escute, o propósito é maior do que a promessa, porque as promessas são para você, mas o propósito é para Ele. Uau, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando os nossos olhos tiram a visão somente daquilo que Ele vai dar e coloca a visão no propósito que Ele tem para nós, nós amadurecemos. Esse é o desenvolvimento do evangelho. Primeiro, Jesus, os 3 chamadas de Yeshua, de Jesus para nós. Primeiro ele fala assim, Mateus 11, 28, vinde a mim. Guardou? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. E aí ele vai fazer o que com você? Eu vou te aliviar. É assim que a gente chega na igreja, debaixo de necessidades. A gente precisa do alívio. Alguns chegaram viciados, alguns chegaram com casamentos deteriorados, e Jesus fala, vinde a mim e eu vou te aliviar. Uau, primeiro passo. Mas o evangelho não fica aí. Primeiro ele disse, vinde a mim. Mas em Marcos 8,34 ele diz, agora vinde após mim. Mas aí ele diz, mas agora negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O primeiro passo, você vai a Ele e Ele te alivia. No segundo passo, você renuncia para ir após Ele. E quando você vence essa etapa, você está preparado para o terceiro. Se o primeiro é vinde a mim, o segundo é após mim, o terceiro é agora ide. Uau, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você vai a Ele, você tem Ele te suprindo. Mas quando você vai após Ele, você renuncia a quem você é. E quando você vai na frente, Ele vai te levando aonde Ele quer que você esteja. E você desenvolve maturidade. E aí você vai deixando de ser aquilo que os outros querem que você seja. Você vai desistindo de ser quem você pensa que é, e você vai começando a ser o que Deus quer que você seja. E você tira um peso de ter que buscar a aprovação das pessoas o tempo todo, porque você encontrou uma identidade. E como eu faço isso, pastor? Intimidade gera identidade e te propõe a autoridade. Guarde, intimidade gera identidade e te propõe a plataforma da autoridade. Eu vou te dar uma base bíblica, não precisa abrir, a gente já vai para o texto. Só estou fazendo uma introdução aqui. Mateus 16, quando Jesus pergunta, o que eles estão dizendo que eu sou? Aí eles dizem, uns dizem que é Jeremias, Elias, os profetas, e ele fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro pega o microfone e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. Pedro conheceu quem ele era, intimidade, entendeu? Ele foi revelado a Pedro quem Cristo era. Tu és o Cristo. Jesus olha para ele e fala: não foi carne e sangue que te revelou, foi a glória de Deus que te revelou isso. Mas depois Jesus fala: você entendeu quem eu sou? Eu sou o Cristo, então tu és Pedro, e sobre esta pedra, eita, eu edificarei a minha igreja. Você conheceu quem eu sou, agora eu te mostro quem você é. A intimidade me acessa a identidade. E aí sabe o que ele diz depois? E eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você acessa com intimidade, produz identidade e se apropria da autoridade. Meu Deus! Aí que está o problema, pastor Antônio. Muitos querem ter autoridade sem vencer processos de intimidade. Querido, tem muita gente que tem autoridade porque conhece algumas coisas, mas não tem autorização. A autoridade é uma coisa, legislação para fazer é outra. Tem coisas que eu já acessei de revelação no Espírito da minha vida, que Deus já mostrou para mim que isso vai destravar mesas de lugares muito fortes nessa nação. Eu fiquei feliz. É mesmo, Deus? Ele falou: então eu vou lá. Ele falou: não, você tem autoridade, mas eu ainda não te autorizei, porque eu não vou anular o teu processo. Alguém aqui está vivendo isso? Alguém aqui já entrou em alguns lugares, mas ainda está vivendo o processo. Glória a Deus, querido, porque a Bíblia é recheada de processo. Ela diz em Provérbio 4,18: o resplandecer do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Olha o processo, mais e mais, até se tornar um dia perfeito. 2 Coríntios capítulo 3 verso 18 diz que nós somos transformados de glória em glória. Olha o processo aí de novo, de glória em glória, até que nos tornemos a imagem e contemplamos o Senhor como pela imagem do Senhor. Deus não vai anular o teu processo. Mas aí a geração fast food, ela quer a comida rápida, ela quer uma conferência que vai dar um milagre imediato. Deus pode fazer? Pode, Ele é Deus, mas às vezes Ele não quer te dar um milagre, às vezes Ele quer te dar um processo. Porque às vezes você recebe um milagre e abandona Ele, mas às vezes dentro do processo, além de receber o milagre na hora certa, você ainda não perde o milagre, porque você amadureceu para receber. Nós estamos num evento, isso é muito bom, amém? Muitas pessoas vão ser destravadas aqui, e já estão sendo nos outros dias. Mas guarde o que eu vou te dizer agora. Evento é bom, querido, mas evento nenhum pode fazer o que só o processo vai fazer. Amém? Que ambiente é esse aqui do Espírito? Tem um varão aqui comigo aqui, liberando o cheiro do Pai. Estamos vivendo um processo. Estamos passando na fornalha. Não sabemos muitas das vezes por quê, mas a voz diz que a sensação de que Deus ainda está no controle de tudo. Sabe aquela sensação de Deus, o que está acontecendo? Mas aquela convicção de que Deus ainda está no controle. Às vezes é só o fogo provando a tua convicção. Meu Pai, que glória de Deus aqui. É só o fogo de Deus provando a tua convicção, porque Jesus se mostrou mais convicto na palavra quando ele estava sendo tentado no deserto pelo adversário, e o adversário debatia na palavra e Jesus respondia na palavra. E o momento de maior convicção foi no momento de pressão de Getsemane e no momento de tentação no deserto. Sabe por quê? Convicção só é convicção quando se mantém no meio da pressão. Tem gente que está vivendo pressão, mas ainda está convicto. E aí você precisa ter maturidade para entender isso, porque às vezes a gente pensa que isso é peso do diabo. Não, querido, nem tudo é peso. Peso é uma coisa, pressão é outra. Você não deve carregar peso, porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Peso não, pressão sim, porque o peso te põe para baixo, mas a pressão te joga para cima.
te deixa cansado, mas a pressão te deixa maduro. Escute, algumas dores que você passa, ou ela vai ser, preste atenção porque você está vivendo o processo, ou essa dor que você passa é uma mola que te joga no pecado, ou ela vai ser um trampolim que te impulsiona para o propósito. Você que vai escolher que pulo você quer dar. Ah, meu Pai, é o processo. Deus está forjando você, Ele está formando você. Eu me preocupo com uma geração de jovens por causa da informação. Hoje a informação ela é acessível demais. Isso é bom? Por um lado sim, mas o problema é você ouvir meia dúzia de mensagens no YouTube e querer doutrinar a igreja. Não, querido, não adianta criar competência sem criar consciência, e consciência só se cria com processo. E às vezes o processo é um preço de obediência. O que eu disse? Processo é um peso de desobediência? Não, de obediência. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles por obedecer a Deus, qual foi o preço? Fornalha. Quem permitiu que eles ficassem na fornalha? Deus permitiu a fornalha. Amém? Agora sabe o que é legal? Nabucodonosor, eu olho e falo, ué, eu joguei 3 na fornalha, mas estou vendo 4, e tem um ali que parece Deus. Uau! Alguém vai entender o que eu vou dizer agora. A mesma certeza que foi Deus que te colocou nessa fornalha, é a mesma certeza que Ele está lá dentro da fornalha com você. É a mesma certeza que Ele está lá dentro com você. Deus não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. Processo. E depois da fornalha foi estabelecido o destino de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você não está percebendo, mas Deus está formando o seu destino em meio a dores. Deus escondeu algumas promessas no meio dos problemas que você está vivendo. E você vai desenrolando o manto e vai achando, uau, esse Deus é lindo. Ele faz essas coisas? Faz. Ele faz. Ele pega o que você precisa e esconde. Como assim, pastor? Me explica. Esconde aonde? Dentro dele. Você veio para a igreja buscar uma realização, uma concretização. Ele pegou, ele fala, eu já vou te dar isso, mas eu vou esconder aqui dentro de mim. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer que você entre dentro dele. Agora o mais legal é que quando você entra dentro dele, você começa a ver tantas outras coisas, que você até esquece o que você veio buscar no começo. Você veio para a igreja buscar a cura de um relacionamento, você veio para a igreja buscar uma bênção financeira, mas quando você entrou nele, você viu a árvore da vida, você viu Cristo, você viu a glória, você viu o reino de Deus, você viu coisas que você nem imaginava que existia. É por isso que Deus está escondendo. Agora aquilo que Deus esconde ninguém acha, mas aquilo que Deus acha depois ninguém esconde. Alguns de vocês estão escondidos para o propósito de Deus. Deixa Deus esconder. Cadê o Noé aqui nessa noite? Quem é esse, pastor? Está todo mundo num movimento totalmente fora de noção, e está Noé escondido na floresta, cortando madeira para fazer algo que ninguém está entendendo. Está todo mundo num movimento para cá, mas tem um Noé improvável, tem um Noé escondido cortando madeira para construir um projeto que ninguém entende, mas é de Deus. Agora estou entendendo a nossa conversa, pastor. Não entende? Nós não fomos chamados para que as pessoas entendam o que a gente faça. Nós somos chamados para obedecer a voz de Deus e nos movimentarmos não pelo que vemos, mas pelo que ouvimos daquele que nos chamou. Abacuque amadureceu nesse processo, porque ele estava vendo os problemas de Jerusalém. E se você ler o livro de Abacuque, parece que os primeiros capítulos ele está meio descontente com os problemas do povo, ele está meio preocupado, ele está se movendo pelo que ele está vendo. A circunstância está difícil, a circunstância está complicada, e às vezes você está vivendo isso, um cenário que você não gostava de ver dentro da sua casa, as coisas que você está vivendo, você não está gostando de ver o que você está vivendo, mas de repente Abacuque diz assim, mas eu ouvi uma voz, a voz do Senhor. Uau, peraí, ele estava vendo e se movimentava acerca do que via, agora ele ouviu. Ele para de se movimentar pelo que está vendo e se movimenta pela voz que falou com ele. Sabe o que acontece quando ele faz isso? Ele sobe um nível de maturidade,
e por parar de se mover pelo que vê e se mover pelo que ouviu de Deus, ele diz assim: quer saber? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja alimento no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu não sou um homem circunstancial, eu sou um homem de propósito. A circunstância não me conduz, eu não me movo por vista, eu me movo por fé. Eu aprendi a viver na improbabilidade, porque a condição para um milagre é a dificuldade, mas a condição para um grande milagre é a impossibilidade. Deus é especialista em transformar tragédia em bênção, querido. Olha o testemunho do irmão Davi aqui. Amém? Meu Pai do céu, processo, fogo que te aprimora, e aí você amadurece, você para de ser tocha de... Você para de ser palito de fósforo de evento e começa a ser tocha acesa todo dia. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas 34. Que ambiente é esse? Eu costumo ser meio sanguíneo, hemorrágico, mas Deus falou, soprou a brisa leve. Amém? Se você conseguir discernir ambientes, às vezes Deus vem num vento impetuoso, Atos 2, mas às vezes Ele vem na brisa leve. Lembra com Elias? Amém? Qual a diferença do vento impetuoso ou da brisa leve? No vento impetuoso, ele despertou uma geração, mas na brisa leve, ele arrancou o profeta da caverna. Deus vai tirar alguém desse lugar de caverna. Deus vai tirar alguém desse lugar de caverna. Alguém aqui está saindo da caverna e recebendo o pão que vai andar 40 dias. 40 dias é o número de uma geração, querido. O que você vai comer nessa noite não vai te assar por fora, mas vai cozinhar o teu espírito, cara. Você vai falar: uau, eu estou entendendo como algumas coisas estão se conectando em minha vida. Oh, Espírito Santo. 2 Crônicas, capítulo 34, vamos ver essa geração de Josias, uma geração que acessou novamente o céu, uma geração que trouxe novamente esse propósito que tinha se perdido no povo de Israel. 2 Crônicas 34, 1 em diante. Diz a Bíblia: tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 30 anos reinou em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ele ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. Até aqui tá bom. Se você puder deixar aberto, depois a gente vê mais alguns versículos aqui. Feche seus olhos. Espírito Santo, envolva-nos nessa atmosfera. Mantenha nossa mente cativa na Tua palavra agora. Tira de nós toda inquietação, ansiedade, toda distração seja anulada aqui agora. Sofismas, fortaleza. Nós precisamos que o Senhor crie um ambiente de concentração, para que podemos entender o que o Senhor está fazendo e ministrando em nosso espírito. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Eu peço a você que não se levante agora, que não se mova agora, amém. O que nós estamos fazendo aqui pode mudar a vida de alguém. O culto é para Ele, amém. Não tem nada a ver com a gente, e se é para Ele, Ele faz. Culto não é reunião de terapia coletiva, é atitude de entrega. O culto é para Ele, e Ele está aqui nesse lugar. Ele quer nos curar, Ele quer nos reposicionar. Deus sopra aqui no meu espírito que algumas pessoas vão encontrar nessa noite com o meu amigo Rê. Sabe quem é o Rê? Você conhece o Rê? O Rê é o reposicionar, é o ressignificar, é o renovar, é o restaurar, é o refazer. Todos nós precisamos encontrar com o Rê de vez em quando. É um momento que a gente parece que está na frente da linha do trem. Pare, olhe, escute. Tempo de se refazer. Cara, eu como pastor,
Deus vive me colocando nessas peças, de olhar bem o que eu estou fazendo, cortar algumas coisas, alinhar outras. Nós temos que parar para observar a situação que nós estamos vivendo, o que está acontecendo. O tempo de Josias foi um tempo de refazer a estrutura sacerdotal do povo de Deus. Foi o tempo que tudo que estava acontecendo precisou se movimentar para um outro patamar. Eu sinto de dizer para vocês, em geral, no coletivo e individual, aquilo que talvez te trouxe até aqui não vai ser o suficiente para te levar para o próximo passo. Alguma coisa a mais do Senhor vai vir sobre esse lugar. Alguma coisa a mais do Senhor. Um ciclo se abre. Meu Pai do céu, um ciclo vai se abrir. Alguma coisa a mais vai ser produzida no Espírito, porque Deus está não somente mudando o nível, mas está acessando outra dimensão. Por isso Ele está falando com algumas pessoas aqui há algum tempo: eu preciso refazer algumas coisas, eu preciso voltar a algumas coisas, eu preciso cortar algumas arestas. Algumas coisas você tem que tirar, outras você só precisa desapegar. Ei, não fique com esse peso de voltar, porque voltar nem sempre é retroceder, às vezes é avançar na direção correta. Deus às vezes nos chama para voltar para a origem do propósito. Muita gente se perde no caminho. Tem pessoas aqui que estão igual o rio Tietê. Calma, não fica bravo comigo. Quem conhece o rio Tietê lá em São Paulo? Um rio terrível, fedido, contaminado, mas a nascente do Tietê é pura. A nascente do Tietê tem água cristalina, e ela é pura na nascente. Mas no desenvolver do seu trajeto, lixos estão sendo jogados, coisas estão contaminando. E às vezes você está assim, tem uma nascente pura em Deus, mas parece que no desenvolver dos propósitos, algumas coisas têm te inquietado, têm te contaminado, têm te jogado algumas coisas, está entulhando algumas coisas na sua vida. Mas eu vim aqui para despertar você e dizer: a nascente ainda é pura. Hoje é o dia de voltar para a nascente. É dia de se refazer, é dia de olhar, é dia de responder a primeira pergunta que Deus fez na Bíblia para o homem. Ele diz: Adão, aonde você está? Uau! Aonde você está, Adão? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Ele sabia onde Adão estava. Então por que perguntou, pastor? Porque ele queria que o próprio Adão soubesse onde estava. Ele está dizendo aonde você está, porque Ele quer que você veja onde você está. Ele quer que você tire o time de campo, pegue a caderneta de técnico e olhe o jogo de fora um pouquinho. Olha o jogo de fora um pouquinho, o que está faltando, o que está em excesso. Deus está produzindo nessa noite um alinhamento, porque o alinhamento é o primeiro passo para se estabelecer um avivamento. Não existe avivamento sem primeiro preparação de terreno, de alinhamento. Deus está alinhando você. Ele está fazendo o ministério de João Batista. João Batista, em Lucas 3, ele veio para fazer o quê? Aterrar o vale, nivelar o monte, alinhar o caminho tortuoso e tirar as pedras escabrosas. Guardou isso? Aterrar o vale, repete comigo: aterrar o vale, nivelar o monte, endireitar o caminho e tirar as pedras de tropeço. Que preparação é essa? Sabe o que é aterrar o vale? Encher o que está vazio. Você vai encher o que está vazio. Você vai encher o que está vazio. Mas não é só aterrar o vale, é também nivelar o monte. Sabe o que é nivelar o monte? Cortar o que está sobrando. E não é só encher o que está vazio e cortar o que está sobrando, é endireitar, tirar as distrações para o foco alinhar. E não é só encher o que está vazio, cortar o que está sobrando e alinhar o foco, é tirar as pedras de tropeço. Deus está fazendo isso aqui, nesse lugar. Ele está enchendo o que está vazio, está botando na sua cabeça o que está em excesso, para que você tire esse excesso, e as distrações vão embora, e você vai alinhar o foco. O passado vai parar de te arrastar, e você vai parar de tropeçar em coisas pequenas.
E aí quando João Batista faz isso no seu ministério, quem entra? Yeshua. João Batista só preparou o caminho para que Jesus viesse. O seu caminho, o terreno está sendo preparado para que Deus quer fazer algo novo. Josias trouxe a restauração. Josias, pastor Antônio, fez uma coisa que os outros reis não fizeram, inclusive os reis que serviram a Deus. Se você ler o livro de Reis, você vai ver assim, ó: fulano de tal reinou tantos anos e fez o que era bom, fulano de tal reinou tantos anos e fez o que era mal. Todo rei, a Bíblia faz questão de mostrar aquele que fez o que era bom aos olhos de Deus e aquele que fez o que era mal. Mas todos os outros reis, diz, ele fez o que era bom, mas não destruiu os altos. Eram os ídolos que tinha nos altos, aonde o povo celebrava outros deuses. Mas Josias foi o único rei que não só fez o que era bom, ele destruiu aquilo que os outros reis foram omissos de não fazer. Eles fizeram o que era bom, mas não tiveram impetuosidade de destruir os altos. Josias representa o último movimento de reinado que trouxe o que era bom de volta. Querido, tem uma geração que está sendo levantada, que está preparando o caminho para a volta de Yeshua, e ela vai fazer o que as outras não fizeram. Dessa vez não vai ser uma onda passageira, vai ser um propósito efetivo, uma grande glória de Deus. Mas Deus está alinhando a terra, Ele está expondo pessoas, Ele está posicionando coisas na igreja brasileira, para que as coisas sejam ajustadas. Olha o que está acontecendo no governo, a improbabilidade aos olhos humanos está sendo estabelecida, porque Deus está no controle da nossa nação, e Ele está alinhando as pessoas que Ele separou para os seus propósitos. Josias representa, agora vamos entra comigo nessa mensagem. O nome Josias significa curado por Deus. A geração de jovens, a geração da igreja que Deus vai levantar são pessoas curadas, não pessoas que têm feridas abertas e que às vezes querem até o púlpito para ter aceitação daquilo que não tiveram na sua cura genuína. É uma geração curada. Eu acredito em pessoas que são curadas para servir. Tem muito jovem que vai servir a Deus, mas precisa ser curado de abuso, curado de rejeição de família, curado de problema no casamento de pai, curado de circunstâncias que te machucaram, mas que de alguma forma você precisa que Deus cure você, para que você acesse esse lugar de representar a Ele. Querido, não é uma geração de ferida, é uma geração de cicatriz, porque ferida aberta fede, mas ferida cicatrizada sinaliza aquilo que você venceu. A ferida cicatrizada, cara, ela é um ensino para você e um remédio para os outros. Todo mundo que foi curado de algo. Esses dias eu peguei uma menina numa conferência, uma jovem, e uma unção veio sobre aquele lugar, e de repente Deus me levou a orar sobre ela. E Deus falou assim, no espírito, que ela estaria na escola e meninas em volta dela mostrando feridas de automutilação e pensamentos de suicídio. E essas meninas estariam confessando para ela. Na hora que eu falei, ela entrou em crise e começou a chorar. O culto acabou. Depois que o culto acabar, todo mundo ali, ela veio chorando e tremendo perto de mim. Ela disse: pastor, você me falou aquilo, eu não entendo, eu não consigo. Eu disse: por que você não consegue? Ela disse: porque eu fazia isso, eu me feria no banheiro da escola, eu me cortava, eu pensava em suicídio. E eu disse: é justamente por isso que Deus escolheu você, para libertar essas pessoas disso, porque você foi curada, e agora você pode ser remédio para outras pessoas. Escute, quem foi curado por Deus pode até continuar vendo a cicatriz, mas não é mais dominado pela ferida. Todo mundo aqui tem uma cicatriz, querido. É por isso que eu acredito em homens que foram marcados. Todo homem na Bíblia que encontrou com Deus levou uma cicatriz. Jacó teve um encontro com Deus, a coxa, a cicatriz, Deus me marcou. Deus marca você, para que você possa marcar uma geração. Cadê a galera que está sendo marcada por Deus? Cadê a galera que tem cicatriz?
Cadê a galera que foi marcada e agora vai marcar as pessoas com o que carregam? Eu estou falando de você. Deus te marcou e você venceu, para que você possa marcar as pessoas. É assim que Deus trabalha. Ele nos marca, querido. A Bíblia diz que Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. Josias, você precisa deixar Deus te curar, Josias. Você precisa parar de querer curar a consequência e deixar Deus tocar na causa. As pessoas, quem é pastor aqui sabe, tem pastores aqui. Gabinete pastoral está cheio de feridas, de pessoas que querem que a gente dê um conselho para sanar a consequência do problema, mas elas não querem dar a causa para ser tocada, porque a ferida, quando é tocada, ela dói, mas ela cicatriza. Joga sal, lembra dos antigos? Jogavam sal. Até hoje, o sal ele cicatriza a ferida, e a Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Precisa deixar tocar, guarde isso. O ponto da dor é o ponto da cura. O lugar onde você menos quer tocar é o lugar onde mais Deus quer tocar para curar você. Cura é uma geração que se permite ser curada. Amém? Tem gente que só potencializa problema, querido. O irmão faz culto para Deus no domingo e na segunda-feira até sábado faz culto para o problema, e dá até oferta, meu Deus. É problema para lá, é problema para cá, valorizando ferida. Tem gente que é tão pessimista que até disputa quem tem um problema maior. O irmão fala assim: eu tive uma enfermidade no braço. Isso não é nada, o meu quebrou 7 ossos. O cara conta vantagem na dor. Ele quer mostrar que ele tem ferida, potencializar a ferida. Está na hora da gente parar de potencializar o que as trevas fez. Tem pessoa, querido, que está há 20 anos na igreja dando testemunho, falando dos tiros que levou, das pancadas que levou, das drogas que vendeu. Parece que tudo que ele tem para dizer é o que o diabo fez. Eu fui viciado em droga, Deus me libertou, querido, de uma overdose, porque tinha uma mãe na sala de casa dizendo: Deus, tira o meu filho porque ele é herança, amém. Eu já preguei muito meu testemunho, mas agora eu parei de dizer de onde ele me tirou e estou dizendo aonde ele está me colocando, aleluia. Eu preciso parar de valorizar a ferida. Um dia o irmão falou para mim: pastor, o diabo está solto. Eu falei: o Espírito Santo também. Aleluia. Aí estou lá na casa de recuperação, está lá o irmãozinho. Eu chego lá: pastor, aconteceu isso, que não sei o que, só B.O. Você já viu, tem gente que parece que é o Zé Tretinha. Aqui existe esse termo treta. Lá em São Paulo, treta é briga, é problema. O cara é o Zé Treta, é tudo briga. Aí o irmão chegava, aí eu, pastorzão, né, paciente: ô irmão, vamos orar, fica tranquilo. Aí no outro dia o irmão de novo: pastor, olha só, é isso, vem aqui. Eu chegava e já grudava em mim, igual um doido. E os meninos ficavam loucos com ele. Aí eu chegava 1 mês, e eu lá orando: calma irmão, Deus vai dar vitória, aleluia. E 2 meses ele: pastor, olha, toda vez que eu chegava na casa de recuperação, um menino, problema para lá, problema para cá. Um dia eu não aguentei. Ele: pastor, é isso, pastor. Eu falei: irmão, você é uma amostra grátis de tribulação. Eu acho que caiu a ficha. Nós temos que parar de potencializar problema, amém? Escuta, quem doente gosta de falar da doença. Eu sou assim, já viu quando eu estou gripado, mal, eu fico o dia inteiro: amor, que dor de cabeça, amor, que dor no corpo. Quem é assim? Amor, na verdade eu estou querendo dizer para ela: não quero lavar a louça. Mas eu fico lá: amor, está ruim aqui, estou passando mal, porque o doente gosta de falar da doença, mas o curado gosta de falar da cura. Quem já viu no Facebook aqueles irmãozinhos com cartaz sorrindo: Deus me curou do câncer? Porque o doente gosta de falar da doença e o curado gosta de falar da. Então, se você só fala dos seus problemas, é porque você ainda não foi curado. Te peguei, aleluia. Mas Deus vai te curar, querido. Essa geração é uma geração que aprendeu a valorizar o que Deus está fazendo e não ficar valorizando o que o diabo está fazendo. Elias põe um altar para Deus e os profetas de Baal põem outro altar. Essa geração de Baal, o que eles fazem para atrair Baal? Ficam rodando em volta do altar: Baal, Baal. Quem já leu esse texto? Levanta a mão. Baal, Baal. Sabe a vida em círculo?
parece que a situação não sai do lugar, é Baal fica vivendo no círculo, não rompe esse ciclo de ferida. Agora, a Bíblia diz que além de ficar rodando, eles ficavam se ferindo, se cortando para atrair a Baal, rodando e se ferindo. É uma geração de vida que não sai do lugar, valorizando ferida. Mas aí do outro lado está Elias, ele põe um altar. Meu pai do céu, essa galera da intimidade, cara. Ele põe um altar e ele faz uma oração curta. Ele diz assim: Deus, responde-me, para que esse povo veja que tu és Deus. Olha que oração gigante que ele fez. Na hora o fogo veio e consumiu a oferta. Sabe por quê? Só tem uma oração curta e poderosa em público quem tem uma comunhão longa e poderosa no secreto. Cadê os meus filhos que estão orando pela madrugada? Cadê as intercessoras que viviam orando pelos caminhos, subindo os montes, dobrando os seus joelhos? Deus está te chamando de novo para a intimidade. Ai, você orava e a tua alma descansava no colo, como a Bíblia diz, como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Porque você orava e acreditava, mas você está tão acelerado que não consegue encontrar um lugar no quarto mais. Mas Josias, a Bíblia diz que ele se propôs buscar. Olha o que está escrito aí no versículo 3, no 8º ano, ele era jovem, sendo ainda moço, ele começou a buscar a Deus. E aí depois ele purifica a Jerusalém. Intimidade e santidade, busca e purificação. Cadê essa pregação? Querido, a santidade vai ser pregada até o final. Nós não vamos anular a pregação da santidade, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 1, verso 15 em diante, diz assim: assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santo em todo o vosso procedimento, como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pastor, o que é santidade? É Deus pegar você, colocar você numa forma que você não cabe e cortar o que sobra. Uau! Ele faz isso, é santidade. Esses dias eu vi um testemunho de uma igreja. Um cara endemoniou, maluco. Aí foi o pastor, foi uns presbíteros lá, uma galera tentou expulsar o demônio daquele cara e o demônio não saía. O cara jogando cadeira, uma loucura. De repente me aparece 3 jovens da igreja, 15 aninhos, virgens puras. E ela dizendo: pastor, deixa a gente entrar lá. Tem umas jovens doidas, né, pastor? Tem uns jovens perturbados, cara. Pastor, deixa a gente entrar lá. Não, que isso, menina? Que vocês vão entrar lá? O cara está endemoniado, nós estamos ali no trabalho. Pastor, Deus está impelindo no nosso espírito, nós temos que entrar lá. Não, vocês não vão entrar. De repente o pastor orou e Deus testificou no pastor: deixa essas meninas entrar lá, puras, virgens em santidade. As meninas entraram no ambiente, não falaram nada, o demônio saiu. Eu estou falando de uma geração de jovens santos que vai fazer o inferno tremer, meu irmão. Uma geração de jovens santos que vai fazer o inferno tremer, exalando perfume. Querido, as trevas só avançam enquanto você recua. Você em santidade, você é uma ameaça para o inferno. Ou você se torna uma ameaça para o inferno, ou o inferno vai se tornar uma ameaça para você. Uma geração de santidade, ela incomoda as trevas. Quem são esses perturbadores? Ela incomoda as trevas. Eu quero uma geração, eu quero ser um incômodo para as trevas. A minha oração é que tenha uma placa lá no inferno com a sua foto assim, ó, escrito: procurado. Você está incomodando. Pior é aqueles que tem a placa no inferno assim: funcionário do mês. Deixa para lá, né, irmão? O que eu estou querendo dizer? Santidade. Você vai exercer santidade. E você, um menino de 16 anos, morava no terreiro de macumba, porque ele foi criado com os tios, e o tio era pai de santo. Um dia está lá o tio dele lá, querendo fazer um ritual, falou: menino, você não vai sair hoje não?
Ele falou: não, tio, vou ficar aqui em casa. O menino dobrava o joelho, menino na igreja, menino em oração. Sai hoje aí, filho. Não, tio, eu não vou sair, eu vou estudar, vou ficar em casa. Não, mas você tem que sair. Não, tio, mas por que eu tenho que sair? Porque nós vamos fazer um ritual aqui. As entidades falaram que não vão baixar se você estiver aqui. Eita glória! Josias buscou o Senhor. Eu estou vendo uma geração arrancando demônio de casamento de pai, arrancando demônio da vida do irmão, arrancando circunstâncias que estão prendendo a família. Um jovem posicionado muda a história de uma casa. Sabe quem Deus pegou primeiro? Eu era viciado, meu pai viciado, minha mãe depressiva, uma família problemática. A minha irmã de 17 para 18 anos, entrando na baguncinha do mundo. Deus pegou ela. Aí todo mundo disse: é fogo de palha, logo logo ela vai voltar para a bagunça. E no outro mês ela compra a Bíblia. Não, mas isso vai passar, ela vai parar com a bagunça. No outro mês ela compra a Bíblia de estudo. Não, mas logo logo ela volta. 6 meses se passa, agora ela está ajudando na igreja. 1 ano se passa e ela está servindo ao Senhor. Resultado: hoje eu sou pastor, meu pai e a minha mãe são obreiros na casa de Deus, toda a minha casa serve ao Senhor. Se você se colocar em posição, Deus coloca a sua casa em posição. Posicionamento. A maioria das vitórias do povo de Deus na Bíblia, eles não precisaram nem lutar. Olha o livro de Reis, foi só se posicionar. Josafá, põe os levitas na frente, pum. Só se posicionou como Deus mandou. Acabou os inimigos. Gideão pega um cântaro de barro, né? E pega a tocha de fogo e a buzina. Gideão só se posiciona como Deus mandou. E os midianitas se destroem a si próprio. Que isso, cara? Só falta um posicionamento seu. Você nem vai precisar lutar algumas lutas se você se posicionar. Uma posição te traz uma possessão, não uma possessão demoníaca, posse do propósito de Deus para a sua vida, uma posse. Posicione-se que Deus te posiciona. Que geração é essa? Cara, agora veio um negócio, esse ambiente está descendo cachoeira de palavra aqui. Tem gente orando aqui nesse lugar. Tem Ana aqui, está regando o ambiente de revelações do Pai. Gideão se posiciona com um cântaro de barro, é o barro que se quebranta e forma o cântaro. Barro quebrantado. Ele se posiciona com a tocha de fogo, o calor do Espírito. E a buzina, que é a buzina? Adoração. E aí quem cai? Os midianitas. Midianitas na Bíblia representa a palavra contenda no hebraico. Espera aí, barro aquebrantado, olha o que Deus mandou. Barro aquebrantado, tocha de fogo e buzina. E os midianitas são derrotados. Querido, um ambiente não resiste a um barro aquebrantado, um crente tocha de fogo e uma vida de adoração que envolve vertical, sempre semeando a Deus como prioridade. Barro aquebrantado, tocha de fogo e buzina de adoração, e a contenda vai sumir da sua casa. Eu vou repetir: tocha de fogo, barro aquebrantado e uma buzina de adoração, e os midianitas vão sair da sua vida. Ei, geração de intimidade e de santidade. Salmo 25:14. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, no qual Ele dará a conhecer a tua intimidade. Cara, Deus tem segredo, meu. Leia a Bíblia. Deus tem segredo. Agora, salvação Ele dá para todos, mas segredo Ele não conta para qualquer um. Tem gente que só quer a salvação, amém? Deus dá pão para quem come, querido, mas dá semente para quem quer semear. Está escrito aqui, ó. Tem uma geração que só quer pão. Se você só quer vir no culto e receber um pão, você vai ter um pão, amém? Ele vai te matar a sua fome. Mas se você quer semear, Ele vai te dar semente, cara. E a semente não é só para você, é para plantar no terreno das pessoas. É por isso que tem uma geração que não busca a Deus pelas coisas, mas começou a buscar pela causa. Eu cheguei aqui, entrei ali na igreja hoje cedo, e o pastor estava dizendo aqui: tem gente aqui que vai ter despertamento de nação. O negócio veio assim no meu espírito. Porque Deus, Ele tem um propósito nas nações. Estamos indo em Angola agora, tivemos 3 anos, pau quebrando na Venezuela, nós estamos lá. E eu me lembro de semente de santidade e posicionamento de uma jovem, lá na Venezuela. A gente ministrando a conferência, e a jovem, ela: pastor, eu não sei o que eu vou fazer na igreja, mas eu estou orando, eu estou buscando em Deus, mas eu não entendi ainda. E aquela conferência destravou a vida daquela jovem. O ano seguinte eu voltei para lá, e ela disse: pastor, eu quero te contar um testemunho.
Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu me posicionei em santidade e busca ao Senhor. E aí, eu faço faculdade ali na capital de Tátira. Ela tinha acabado de entrar, 18 anos, se não me engano, na faculdade. E ela disse assim: eu comecei a ver, as pessoas ficavam 10, 15 dias na fila de hospital, por causa da precariedade da saúde na nação. E ficava dormindo no chão, esperando o familiar doente. E ela começou a juntar a galera da faculdade, fazer lanche, comida, levar para as pessoas na porta do hospital e na rua. E começava a falar do amor de Deus para essas pessoas. E ela me contando, eu fui me quebrantando. E sabe o que ela disse? Pastor, você não acredita, a faculdade estabeleceu o meu trabalho como grade curricular de ensino. Todo mundo está lá levando comida no hospital. O pouquinho que eles têm, eles estão ajudando. Eu falei: meu Deus, é isso. O reino de Deus é um reino que aonde a gente está, a gente estabelece o que Deus é em nós. Nós somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, querido. Nós representamos a Deus aonde estamos. Na hora eu tirei os dólares que eu tinha no bolso e ofertei no projeto dela. Não consegui, porque todo projeto que é de Deus é regado em semente. É muito, muito forte isso. Deus está chamando alguém aqui que vai se posicionar no tempo e modo correto, querido. Porque Josias começou a reinar com 8 por causa das circunstâncias hierárquicas, mas ele começou a estabelecer os princípios 8 anos depois. Ele viveu o processo, ele soube esperar o tempo e o modo de Deus. O jovem não quer esperar, querido. Pastor, quer esperar? Esperar é acreditar que amanhã vai ser melhor. Aquilo que vale a pena possuir, vale a pena esperar. Amém? Esperar, querido, é a ponte que liga a promessa ao propósito. Nós não podemos anular, nós temos que aprender que Deus tem o tempo e o modo correto. Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6 diz que o sábio, o coração do sábio discerne tempo e modo, e debaixo de todo propósito há tempo e há modo. Deus está fazendo aquilo que Ele quer fazer no tempo que Ele quer fazer, e você precisa aprender a esperar. Você não tem que entrar em relacionamento que Deus não quer, você não tem que entrar em circunstância que Ele não quer. Você precisa controlar a sua ansiedade. Ou você controla os seus impulsos, ou os seus impulsos vão controlar você. Deus não está demorando, Ele está caprichando. É isso que Ele está fazendo. Josias, só espera mais um pouco, Josias. Ah, meu Deus, o tempo de afiar o machado, o tempo de sentar e ouvir. Querido, você quer se levantar para ensinar? Senta para ouvir. Eu estava falando, pastor, eu prego em vários lugares o tempo todo, um monte de convite para tudo quanto é lado, mas eu já fiz a minha agenda para ouvir esse ano. Eu podia estar pregando, não, eu vou ouvir, vou viajar para ouvir. Cara, isso é fantástico. Às vezes eu vou pregar em alguns lugares, pastores de 30 anos de ministério, e eles viajam para ouvir um carequinha estranho como esse. Mas aí depois eu sento na mesa, calo a boca e fico 2 horas ouvindo o que ele tem a dizer. E eu aprendo demais, cara. Eu posso trazer algo ali na essência que Deus confiou à minha vida, mas aquilo que aquela pessoa vive vai encaixar o propósito em mim. Aprender a esperar. Amém? Eu me lembro de um menino que foi na padaria com o pai, e aí o pai lá comprando pão, e ele viu um baleiro. Sabe aqueles baleiro cheio de bala colorida? Marcondes, faz uma cara de baleiro aí. Essa aí mesmo, é essa aí. Ele ficou olhando pro baleiro assim, e o dono da padaria falou assim: ei, filho, menino, abre o baleiro aí, põe a sua mão aí. O menininho de 5 anos de idade, põe a sua mão aí, o quanto de bala você conseguir pegar é seu. E ele não pegou nenhuma bala e ficou olhando para o baleiro. E o rapaz falou: põe a mão aí, menino, quanto você pegar de bala eu te dou. E ele olhando para o baleiro, e não pegou nada. Daqui a pouco o pai paga o pão, vai para ir embora. Ô filho, o tio mandou você botar a mão ali e pegar a bala, por que você não pegou? Ele falou: papai, você já viu o tamanho da mão dele? Eu só estou esperando ele pegar e me dar. A mão de Deus é maior que a sua, meu irmão. A mão de Deus é maior que a sua. O que você quer dizer com isso, pastor? Não pega, espera Ele te dar, que não vai faltar bala para nunca na sua vida. Espera Ele te dar, que você nunca mais vai ficar desamparado no que Ele quer para você.
Josias esperou o tempo para purificar Jerusalém. Davi esperou o processo. Ele já tinha unção de rei, mas ele estava escondido atrás das malhadas. É nisso que eu acredito. O cara tem unção de rei, mas está cuidando das malhadas. Tem unção de rei, mas está escondido atrás das malhadas. Tem muita gente que quer ser rei na igreja, mas não quer cuidar de malhada. Não. Você precisa entender o tempo que Deus está fazendo as coisas, e não só o tempo, o modo. Não, alguém vai ser pego agora com o que eu vou dizer. Se preparem. Vou até fazer um mistério aqui. Deus às vezes te dá o que você precisa numa embalagem que você não quer. Deus às vezes te dá o que você precisa numa embalagem que você não quer, mas não importa a embalagem, o que importa é quem deu, querido. Se foi Ele que deu, o modo dele você não entende na hora, mas depois a coisa vai desenrolar e você vai ver que aquilo que é dele é muito melhor do que o que você imaginava. Guarda o que eu vou te dizer, o que você precisa é melhor do que o que você deseja. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa, e Ele dá a você aquilo que é vontade dEle. E quando você desenrola o manto, você fala: uau, cara, Deus me protegeu. Eu queria daquele jeito, Deus me deu um outro jeito, mas Ele me protegeu. Quem aqui já viveu isso? Quem aqui já pegou algo que não queria na hora, mas viu, cara, foi Deus que me deu isso, cara. Eu acho que a minha mulher pensou isso quando Deus me deu ela para ela. Os irmãos viram a foto da minha mulher com meus filhos tudo lindo, as crianças de zóio azul, mulher bonita. Aí o irmão falou: meu irmão, como é que você tem uma mulher bonita assim, um filho desse jeito? Eu falei: querido, é só você ser cheio do Espírito Santo, fica tranquilo. Um dia o pastor João, que é pastor lá com a gente, um amigo dele falou: cara, você é feio pra caramba. Ele falou: e você é verdadeiro. Aí ele falou assim: mas qual o benefício de ser bonito? Ter uma mulher bonita? Eu tenho, porque o João tem uma mulher bonita. É feio ter uma mulher bonita. Ter uma mulher bonita? Eu também tenho. Ser bem relacionado, porque você é bonito? Eu também sou, cheio de amigo. E você, que é bonitão e casou com esse tribufu aí? Aí depois de meia hora a mulher: amor, ele falou de mim. Ele estava brincando com o rapaz. Querido, não importa a aparência do que você quer receber, o que importa é que Deus conecta o que é melhor para você. A Bíblia diz que Ele opera em nós tanto querer como efetuar, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Deus está trabalhando o tempo e estabelecendo o modo. É fantástico descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso a gente tem que renunciar ao nosso eu. Por isso eu creio no Evangelho, que destrói a minha vontade pessoal, para que eu possa viver os princípios e a vontade de Deus. Amém? Josias buscou intimidade. Josias teve identidade e santidade, e estabeleceu a purificação do povo. Agora eu quero ampliar essa palavra um pouco, para a gente chegar para as partes do fim. Deus falou comigo hoje à tarde que Ele queria tratar pessoas, e Ele queria deixar uma palavra para esta casa. E aquilo foi impelido, porque Deus me deu uma palavra nesse tempo. E às vezes eu caminho debaixo de uma palavra, até que Deus transicione isso para onde Ele quer. Às vezes a gente fala: Deus, dá uma palavra nova, você nem praticou essa que Ele deu ainda, como é que você quer uma nova? Fala para o seu irmão aí. Pratica essa primeiro. Olha aí o que aconteceu no verso 5. Eu quero que vocês prestem atenção. Ele derrubou os altos, e no verso 5 diz que os ossos dos sacerdotes Ele queimou sobre os altares, e Ele purificou a Judá e a Jerusalém. Ele fez uma purificação de templo e restaurou o culto. A transformação que Ele fez foi de dentro para fora. Deus está falando para mim, Marcondes, que esse ministério de jovens vai começar a transformar as pessoas de dentro para fora. Ele pode não aparecer instantaneamente, não se preocupem com o resultado, meça pelo fruto. O fruto é de dentro para fora.
Deus está mostrando no meu espírito que Ele vai usar esse ministério de jovens para que as pessoas sejam transformadas de dentro para fora, processualmente. Agora, o que Ele falou para mim sobre a casa, verso 5: Josias queimou os ossos do sacerdote, pastor Antônio. Ossos é a representação bíblica de estrutura. Preste atenção, querido. Josias foi usado por Deus para destruir uma estrutura sacerdotal contaminada. Essa casa tem um papel de descontaminação de algumas coisas a nível de igreja. Pastores vão entrar aqui e vão ser descontaminados, pastor. Pessoas vão se conectar a esse ministério e vão ser lavados. Estruturas sacerdotais contaminadas serão descontaminadas pelo movimento de Deus através do que Ele está querendo fazer aqui nesse lugar. Tem profeta nesse lugar, tem pessoas que estão orando, estão entendendo o que Deus está fazendo. Uma descontaminação, uma coisa de veneno que sai, querido. As trevas trabalham em estabelecer pensamento para depois virar comportamento. E nós precisamos de uma geração descontaminada para quebrar esse ciclo. Você já viu, até a marca, que muitos falam da marca da besta, aonde que é colocado isso? Na testa e na mão direita. Pensamento e comportamento. O que o inimigo quer fazer é justamente implantar uma mentalidade para que as pessoas cumpram essa mentalidade. Olha as ideologias e você vai entender o que eu estou falando. E o diabo só copia, porque em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus estabelece a vontade dele para o povo, a Shema, ouve ó Israel, o que eu quero que vocês façam, Deus fala o quê? Marca a testa e a sua mão direita, e a sua mão, marca a fronte e a mão, leia lá, o que Deus está dizendo? Essa palavra é a estrutura de pensamento que eu quero que você esteja, e que isso transforme no comportamento que vocês vão ter. Mas as trevas contaminam. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, e aí no jornal lançaram uma dupla sertaneja, não sei nem o nome, mas a música era a seguinte: mulher também trai. Não sei nem se vingou isso, mas a ideia da mídia era vender essa apologia. Mulher também trai. Isso é um fortalecimento do feminismo. Queridas, as mulheres não estão percebendo que do mesmo nível que cresce o feminismo, está crescendo o feminicídio. Elas estão indo para o lugar errado, cara. Quebra de princípio gera morte. E a música quer implantar o que na cabeça das mulheres? Mulher também trai. Aí quando o homem é pilantra, a mulher também trai, alguma coisa assim. Querido, você não está entendendo. Aí alguém fala, é só mais uma música. Não é mais uma música, é uma estrutura que vai virar pensamento de 50 milhões de mulheres, se essa música virar. E pensamento que vai se tornar comportamento. Se uma música dessa história na nação, o índice de mulher traindo o homem vai aumentar. O diabo trabalha com implantação de mentalidade e comportamento. Mas um ministério autêntico, quando Cristo é o centro, ele descontamina a ação de Satanás. Olha o verso 8. Quando eles purificaram a casa, ele enviou o livro da lei a Safã. Sabe quem era Safã? Um escribão, um ministério de ensino. Escriba, ele era aquele que escrevia. Preste atenção nisso, por favor, não perca o que eu vou dizer agora. Eu estou profetizando sem performance nenhuma, eu quero que você entenda no espírito. Safã, ele era um mestre, alguém ligado à escrita, ao ensino. Você leia o contexto. Não que ele ensinava ou era um professor, mas ele estava ligado na escrita, no ensino. O nome Safã no hebraico significa texugo no rochedo. Pegou isso? Texugo no rochedo. Texugo é uma espécie de animal, doninha. Texugo é como um esquilo, um animal daquele tipo. Agora, aonde você quer chegar com isso, pastor? Um ministério de ensino texugo na rocha. Querido, o texugo é um dos únicos animais que quando a serpente morde, ele neutraliza o veneno da serpente. Meu querido, em Ezequiel 16:10, dependendo da versão da Bíblia que você tem, Deus, quando está falando para Jerusalém na figura de um noivado, Ele diz: eu calçarei com o meu povo os seus pés com couro de texugo. Lembra de Gênesis 3:15? Tu lhe ferirás a cabeça e ela lhe ferirá o seu calcanhar, mas os seus pés estão cobertos com pele de texugo. Eu estou falando de um ministério de ensino descontaminado,
uma palavra que não tem medo de dizer a verdade, uma palavra que não tem medo de confrontar o sistema do pecado, uma palavra que não tem medo de tirar o homem do centro e colocar Cristo. Deus está levantando um monte de Safã aqui, porque esse ministério ele é pautado na palavra, e é Safã que Deus está levantando, um texugo na rocha, alguém descontaminado, cravado em Cristo. Cara, você está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu não estou fazendo média com o pastor Antônio, eu sei o que eu estou falando. Deus falou para mim: Fabrício, por esses dias eu vou levar você nas casas de Safã. Eu não sei porque eu não conversei a fundo, mas eu tenho certeza que a palavra é valorizada nesse lugar. Deus está dizendo para você, pastor Antônio, continue na valorização das escrituras, continue na profundidade. Deus está expandindo a profundidade da revelação na palavra nesse lugar, porque muita coisa está contaminada, e isso vai destruir a estrutura sacerdotal contaminada. Nós não estamos aqui em vão, querido. Quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Deus vai juntar os texugos no rochedo no Brasil, e o evangelho já está mudando, querido. O gospel, a coisa humana, essa coisa está caindo, as pessoas entendendo a palavra, meu irmão. E aí, olha o que acontece, verso 14: e tirando eles o dinheiro. Que versículo é esse, cara? E tirando eles o dinheiro que tinha trazido da casa do Senhor, e Uquias achou o livro da lei que estava perdido. Tirou o dinheiro e achou a palavra. Que isso? Tirou o dinheiro e achou a palavra. É Deus falando com você. Quando a sua vida sai de um desejo pelas coisas materiais, você encontra a palavra de Deus, e aquilo que você precisa para cumprir o propósito, Deus te dá. E aí Uquias leva o livro da lei. Uquias é o sacerdote. Ele pega de Safã e ele leva o livro para Josias, o rei. Josias, quando lê as escrituras numa nova ótica agora, isso é uma ampliação de mentalidade. Uma mente expandida jamais volta ao seu tamanho original. Pastor, isso é palavra para jovem? Sim. O jovem está entendendo muita coisa. Vai ver os debates na internet. Quem mais tem os raciocínios intelectuais para debater são jovens. Tem conhecimento, mas não tem acesso de autorização. O jovem precisa entender pela palavra. Essas palavras têm criado jovens com maturidade. E aí ele leva o livro da lei. O que o Josias faz quando olha a palavra daquele jeito? Ele diz: glória a Deus, Deus foi bom comigo, glória a Deus, tudo estou prosperando. Ele pega a palavra na sua essência e ele começa a chorar. Ele cai quebrantado, ele diz: nós estamos fazendo errado. A palavra veio na hora certa e trouxe um prumo para o povo de Deus. Sabe o que é um prumo? Um nível. Quando alguém vai construir algo, ele tem que colocar um nível para equilibrar a construção. A palavra fez com que eles olhassem para dentro deles e se refizessem naquilo que estão vivendo. Deus está falando com você: pensa bem o que você está vivendo. A palavra vem nessa noite como um prumo. Jovem, eu tenho uma palavra para você. Eu vou descer aqui. Um menino estava morto, o filho daquela mulher que Eliseu ficou na casa dela. Quem lembra desse texto? Sabe, a mulher falou: meu filho morreu. Ele era jovem, era um menino. Fala de uma geração que muitos pensavam que estavam mortos, e elas até mesmo pensavam que estavam mortos, pastor Marcondes. Mas a Bíblia diz que Eliseu sobe no quarto, num lugar de intimidade. Eliseu sobe num quarto e ele deita em cima do menino. Ele se debruça em cima daquele menino. Quando ele deita, o olho dele se conecta com o olho, a boca com a boca, as mãos com as mãos, os pés com os pés. Uma unção profética está deitando sobre essa geração aqui. Sabe o que isso fez? Alinhou o menino. O olho com o olho é você ver o que Deus está vendo. Você vai ouvir o que Deus quer que você ouça. As palavras vão sair daquilo que Deus está trazendo, e os comportamentos irão condizer com o que Deus está fazendo. Isso se chama alinhamento.
Há uma unção deitando sobre esses jovens e vai começar a alinhar. Tem gente aqui com pensamento de suicídio, vai começar a gerar vida na vida das pessoas. Tem gente aqui que está confuso, Deus vai transformar essa confusão em posicionamento. A unção profética está deitando sobre você, jovem, e vai alinhar aquilo que você está vivendo. Entende essa palavra no Espírito? Sabe o que aconteceu, filha? O menino se levantou. Deus está erguendo uma geração alinhada. Sopra sobre a tua filha, Senhor. Sopra sobre essa geração. Deus vai soprar, querido. Eu quero que você receba isso. Ele vai soprar um alinhamento. Você está sendo alinhado, ajustado, consolidado. Você precisa dar sequência nesse processo. Você precisa organizar o seu posicionamento, porque Deus quer levantar essa geração. Levanta esses jovens, Senhor. Não é à toa que Deus dá jovens a essa casa. As escolas serão tocadas. Ei, essas vidas, as faculdades, esse intelectualismo vai cair pela unção de Deus. Deus está separando o remanescente, eu sei que eu estou falando. Querido, nós estamos dentro das escolas há anos lá em Cruzeiro, e eu vi a glória de Deus invadir uma sala de aula. Querido, os jovens de uma escola em Guaratinguetá, a gente teve lá escolas em Cruzeiro, em Lorena, escolas na região de São Paulo sendo tocada. Teve uma escola que a gente foi, que o impacto com os jovens foi tão grande, que os pais quiseram nos ouvir. Ministramos aos pais, aos professores. Sabe o que aconteceu? A glória de Deus dentro de uma sala de aula tocou o traficante da escola. Nós internamos o menino saiu das drogas. Querido, Josias está descontaminando as escolas. Josias está Deus colocou você lá, querido. 2 Coríntios 5:20, você é embaixador de Cristo. Sabe o que é o embaixador? Ele mora numa nação, mas está em outra. Você, Filipenses, tua pátria é no céu, mas você está aqui. E o que o embaixador faz na outra nação? Representa a origem dele, traz a linguagem e a cultura de onde ele veio. Você está aqui para trazer a cultura do céu, para trazer a linguagem do céu. Querido, eu sei o que eu estou falando. Deus deu uma palavra para as escolas e para as universidades, que Ele iria fazer um avivamento nesses lugares. Semana passada, nós estávamos numa escola, uma menina foi tocada na palavra. Ela entregou para mim um instrumento que ela estava se cortando, uma lâmina para cima, pensando em suicídio. Quando eu peguei a lâmina, estava escrito Lord, que em inglês é Senhor. Querido, a unção entrou na sala de aula e ela entregou o velho Senhor para acessar um Senhor que vai governar ela daqui para frente. Movimentos do Senhor, querido. Num pátio de uma escola, a glória de Deus desceu sobre 260 jovens. Os professores começaram a abraçar eles. A professora me ligou, disse: Fabrício, vocês saíram daqui. Algumas salas de aula pararam as aulas. Os jovens estão ajoelhados na sala de aula, orando uns pelos outros. A gente sabe que tem problemas, estado laico, mas Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, sem descumprir nenhum princípio, tudo debaixo de legalidade. Querido, o pastor Antônio falou para mim, as escolas já estão pedindo, as escolas estão clamando, ou há um clamor lá fora, há um desejo das pessoas de encontrar uma geração descontaminada, uma geração que está buscando um Deus genuíno, verdadeiro. Deus está falando isso com você. Algumas pessoas vão ser causas dentro desses lugares. Deus está te colocando lá, para que você seja luz aonde não tem luz, para que você seja voz para quem não tem voz. O menino está recebendo Eliseu. Eliseu está levantando uma geração que estava dormindo. Sacode, Senhor, sacode a nossa vida nessa noite. E o povo começa a se arrepender quando vê a palavra. Ele se refaz e fala: o que eu estou fazendo? Por que eu estou perdendo tempo? E Josias estabelece a Páscoa, põe Cristo de novo no centro. A Páscoa representa Ele. Eles põem o cordeiro na mesa das casas. Uma geração descontaminada e alguém alinhado traz de volta o cordeiro para a mesa de casa. Ai, a mesa da sua casa vai voltar, filha. Eu estou vendo os seus irmãos, os seus pais olhando nos seus olhos e vendo luz. Você sentado na mesa, volta a sentar, ouve a tua mãe. Tem pessoa aqui que está brigada com a mãe, e Deus quer usar você para tocar no coração da tua mãe, menina. Ouve a tua mãe, senta com o teu irmão.
o cordeiro vai voltar para a mesa de casa. Deus quer o culto na casa restaurado. O culto é você, a sua casa. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção, já vi muito pregador dizer: há uma promessa na Bíblia que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é promessa, leia o texto. Deus não está prometendo nada nesse texto. Josué está dizendo: vocês sirvam quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é Deus prometendo, é Josué se posicionando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um posicionamento de alguém que está vivendo uma nova glória de Deus. Fique de pé, querido. Eu preciso tocar em você aqui, porque tem uma presença de Deus inundando a vida de jovens aqui. Volta. Meu Deus, comece a clamar aí no seu lugar, querido. O Senhor está trazendo. Meu Deus, eu quero chamar você que está se refazendo hoje. Vem aqui para frente. Se essa palavra te tomou por dentro, vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Santo, 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 santo. Vamos ficar aqui no teclado por enquanto, daqui a pouco a gente entra aí. Santo, santo. Eu queria chamar os pastores e pastoras aqui, que vocês possam colocar as mãos sobre esses jovens, abraçar esses jovens. E essas famílias, não é só jovem, tem gente aqui que precisa estar aqui à frente. É a glória do Pai, Espírito Santo de Deus. Silvio, vem para cá também, filho. Um dia Deus diz assim: eu achei Davi. Eu achei da querida, você é um Davi. Toca a tua harpa naquela casa. Toca a sua harpa naquela casa, Davi. Toca a sua harpa naquela casa, Davi. Toca a sua harpa. A glória, a glória, a glória vai inundar esse ambiente, vai inundar esse ambiente. A glória, a glória. Olha o vento do Espírito, a unção vai selar o que foi falado para você. Na minha casa, na escola, virá nas ruas, a glória, a glória. Você vai ver esse vento do Espírito. Isso é um mover maduro. Isso não é emocional, é o teu espírito. É o teu espírito clamando: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
por tua glória, Senhor. Tua glória, tua glória, Senhor, vem nessa noite, Pai, com uma unção aqui de santidade, de alinhamento, de transformação, de amplitude do Espírito. Senhor, aquilo que já foi semeado como visão sobre esta casa, que o Senhor já colocou no coração do teu filho, prepara o terreno, Senhor, para que a tua glória venha de forma forte, funda e alta sobre esse lugar. Flua, o Senhor está regando você aqui, flua, isso filha, flua, você vai exalar glória, isso filho, isso, abraça esse menino aqui, tem glória aqui, avivamento começa com lágrima, com arrependimento. Deus, põe a gente de volta no lugar, Deus. Tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, vem com tua glória, Senhor, vem com tua glória, Senhor, vem com tua glória, Senhor. Vem com tua glória, vai encher você. Vem e com tua glória, Senhor. Vem 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 com tua glória, Senhor. Vem. Mais fogo, ei, mais fogo e glória, mais fogo, meu Deus, e glória, mais fogo do Espírito, mais fogo, e glória, mais fogo, fogo, vem Espírito. Você percebe Ele ajustando algumas coisas dentro de você. É Ele dentro de você. Ele está ajustando. Senhor, eu te agradeço por essa casa, eu te agradeço por esses jovens. Eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Lava eles, Senhor. Volte a nascente, filho. Volte a nascente. Foi Deus que te chamou para isso. Foi Deus que colocou essa convicção dentro de você há anos atrás.
O mesmo Deus que começou a boa obra vai cumprir até o final. Vai cumprir até o final. Ele vai cumprir até o final. Tem cântico novo aqui, cântico novo. Vai cumprir até o final. Vai cumprir até o final. Ele vai cumprir até o final. Tem cântico novo, cântico novo. Ele vai cumprir até o final. Sim. Te daremos graças de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Nós proclamaremos. Ele também te quer nessa causa, filho. Ele te quer, Ele te chama nessa noite. A partir de hoje, a palavra de Deus vai ser fonte para você. Você vai começar a ler a Bíblia e o Senhor vai aquecer você. Ele vai. Isso, filha, isso. Meu Deus, cara, quando essa... Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que glória é essa aqui nesse lugar? Não, isso não é choro emocional, é o Espírito clamando: Abba Pai, eu te quero mais, eu te quero mais. É isso que está clamando dentro de nós, é isso aqui hoje. Nós estamos dizendo: eu te quero mais. Diga isso, cante isso. Eu te quero mais, eu te quero mais. Diga, eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais, eu te quero mais, meu Deus.